Seja muito bem-vindo ao Pitaco Futebol Clube, meu nome é Murilo e hoje eu quero falar com você sobre o novo técnico do Atlético Mineiro, o argentino Antônio Mohamed, mais conhecido como El Turco. Pois é, já te peço para deixar seu like aí no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, beleza? Conto com sua ajuda aí para ajudar o nosso canal que é crescer. O que a gente pode esperar então desse novo técnico do Atlético Mineiro? De onde ele veio, por onde ele passou, o que ele gosta de praticar como futebol enquanto técnico, são algumas questões que a torcida do Atlético pode estar se perguntando. Afinal de contas, ninguém costuma acompanhar assim, a carreira de um treinador de futebol que não costuma ser do seu país ou algum nome mais aí proeminente, mais famoso, tipo um Guardiola, um Jürgen Klopp, algo do tipo. Então, dificilmente alguém pega um treinador argentino que não é daqueles mais famosos e acompanha a carreira dele como um todo. Então, a maior parte da torcida atleticana, da própria imprensa, não conhece com detalhe o El Turco. Então, o que a gente pôde observar a respeito da carreira do El Turco? Por onde ele passou? Bom, por ser argentino e naturalizado mexicano, naturalmente, a maior parte da carreira dele foi por times mexicanos e argentinos, principalmente no México. Ficou mais tempo treinando times mexicanos que argentinos. Teve também uma passagem pelo Celta de Vigo, da Espanha, e foi a única passagem dele, então, pela Europa. E ele é um treinador relativamente novo, tem 51 anos de idade, mas já tem aí quase 20 anos de carreira, então ele tem bastante experiência. É possível ver isso até pelo próprio currículo de títulos dele. Por exemplo, pelo Independiente, ele ganhou a Copa Sul-Americana em 2010, inclusive em cima do Goiás. E também ganhou vários títulos mexicanos pelo Monterrey, ganhou o título mexicano pelo América do México, ganhou também aquela Liga dos Campeões da CONCACAF, com o Monterrey, jogou o Mundial de Clubes em 2019 com o Monterrey, e acabou em terceiro lugar naquele ano, perdendo sendo eliminado nas semifinais pelo Liverpool, que acabou sendo campeão. E não fez feio contra o Liverpool, não, perdeu de 2-1 apenas ali, Às vezes a gente espera que num jogo desse o time europeu tenha até um placar mais elástico, mas não foi o caso dessa partida. É interessante ver também como que o El Turco chegou ao Atlético Mineiro, porque o staff dele enviou um currículo para o Atlético Mineiro. Isso é interessante, A gente vê que porque pessoas do mundo real, como nós, que não trabalhamos diretamente ali no futebol, não temos a nossa remuneração vinda do futebol, normalmente a gente envia currículos para a empresa onde quer trabalhar. E esses caras do futebol, aparentemente não. O time normalmente vai atrás do treinador, do jogador e tudo. Mas o staff do El Turco é que mandou um currículo para o Atlético Mineiro e a partir dali acabaram se iniciando conversas que acabaram com a contratação dele como treinador. E eu achei isso muito interessante. Pelo fato dessa questão meio que profissional no lado do futebol e por ele mostrar interesse em treinar o clube. Acho que isso aí já é um grande ponto positivo pelo Turco. Diferente, por exemplo, de Jorge Jesus, que parece que ficou pedindo tempo lá, que não sei o quê. E talvez se nenhum outro clube, nenhum do mundo, da Europa quiser, eu posso ter uma chance aí de ir para o Brasil de novo. Não, meu amigo. Então, para ser desse jeito, melhor não vir. O El Turco foi diferente. Ele quis vir, mandou o currículo, aceitou e veio. Então acho que isso é um mérito muito grande. Ter alguém que quer vestir a camisa, ter alguém que sente vontade de estar ali. Acho que isso é um ponto muito positivo para ele. E no currículo dele dá alguns indícios pra gente muito interessantes. Você pode inclusive conferir no G1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da matéria sobre o currículo dele. Lá você pode ver muitas coisas que ele fala sobre ele mesmo, o staff diz sobre ele, números da carreira e esquemas de jogo favoritos. Eu vou pincelar aqui algumas coisas que eu achei bem interessantes. Por exemplo, dá a entender que ele é um cara que gosta de ter o protagonismo do jogo. Alguém que gosta de pegar times e fazer que esses times comandem as suas partidas. Isso é um ponto interessante, Tende, então, se isso for verdade mesmo, não ser aquele técnico que vai ficar na retrancona ali, atrás, jogo reativo, jogar por uma bola e tal. Claro que isso pode acontecer em algum momento, por alguma situação, Mas não parece que isso vai ser o trabalho contínuo dele no Atlético. Não parece ser essa filosofia dele. Esquema tático, ele provavelmente tem algum preferencial. Parece que nos últimos times dele, por exemplo, ele jogou no 4-1-3-2, mas ele também diz que ele adapta sempre para o próximo adversário, para a próxima partida. O que é uma coisa também interessante, Que hoje os times variam muito e normalmente você pode ter uma equipe base, mas você também faz ajustes de acordo com o próximo adversário. Então, embora ele possa ter assim, um esquema favorito ali no Atlético, e normalmente os treinadores têm mesmo, mas ele possivelmente vai variar também ali ao longo da temporada, de acordo com o adversário, com o outro, pincelar, De repente, num jogo joga com 2 volantes, no outro volta com um volante só e joga 3 mais na frente, Então, é possível que ele vá, sim, variar a formação tática,
Mas é possível que ele não fuja muito de um 4-4-2, um 4-3-3, aquele 4-1-3-2, né, que está muito na moda, de dois caras abertos nas extremidades, dois atacantes, né? Às vezes o Hulk pode jogar ali com mais alguém na frente, mais 3 meias atrás, ou então pode acontecer de o Hulk isolado, 3 meias atrás, 2 volantes, né? Nada impede. Parece que ele vai acabar não variando muito disso dentro daquilo que ele já faz, né? Já fez em outros trabalhos, né? E não parece ser um técnico tão retranqueiro, que é uma ótima notícia. A torcida do Atlético Mineiro não ter esse perfil de técnico retranqueiro, né? Vídeo o Cuca, por exemplo, que é um técnico que gosta de jogo ofensivo, gosta de pressionar o adversário, e parece que o El Tuque segue, né, aí algo nesse sentido, não exatamente o mesmo tipo de trabalho, mas o Atlético Mineiro aparentemente pegou um perfil que pode dar assim, continuidade no trabalho. Isso é muito interessante, porque o time já está acostumado com o jeito e não vai fugir muito daquilo. Dando um exemplo exagerado, imagina se o Atlético contrata agora Mano Menezes, né, que é o cara da retranca, de jogar por uma bola só, vai mudar completamente a estrutura do time. E não, parece que o Atlético conseguiu um treinador que vai manter uma linha, né, de raciocínio, mais ou menos aquilo que o Cuca já vinha trabalhando com esse elenco, que inclusive foi moldado para jogar dessa forma, né? E também tem algumas coisas interessantes que ele fala, por exemplo, que dá a entender que ele se adapta ao time, que ele não é o tipo do cara que vai se cismar e jogar com aquele esquema e vai pegar os caras que estão ali e falar só, vocês têm que jogar desse jeito e pronto, acabou, porque eu gosto de jogar assim. Dá a entender que, na verdade, ele olha o time, observa o que o time tem de melhor e propõe um jogo de acordo com o que o time tem de melhor. Por exemplo, o Crespo, na época do São Paulo, era criticado por isso. Ele gostava muito de jogar com 3 zagueiros e mesmo quando ele não tinha 3 zagueiros de origem disponível, ele improvisava um cara para continuar jogando com 3 zagueiros. Nos dá a entender que o El Tuco não faria isso, que ele adaptaria o time com aquilo que ele tem de melhor no momento. E isso eu acho muito positivo. O treinador, um bom treinador que se preze, ele tem que saber montar um bom time com as peças que ele tem. Se ele se jogar com 3 zagueiros, mas não tem, isso vai dar ruim, obviamente, em algum momento, né? E aparentemente essa é uma ideia do El Tuco, então, de conseguir se adaptar ao que ele tem nas mãos. Eu acho isso também muito positivo. Outro ponto muito positivo que eu vejo no El Tuco é a questão dele já ter trabalhado em grandes equipes e em competições grandes, né? É claro que a nível mundial, o campeonato mexicano e argentino, eles não são tão relevantes assim. Mas, nível local, ele treinou times grandes, como por exemplo o Independiente é um time grande, que tem pressão. O América do México é um time grande, que tem pressão local e tudo. O Monterrey é um time super vitorioso também, tem torcida, tem sua pressão. Então, ele não é novidade para ele chegar e assumir um grande time. Então, ele já está acostumado com pressão, com lidar ali com questões de torcida pressionando, de elencos, né, que pode ter grandes jogadores. Então acho que é isso que o Atlético precisava, um treinador que desse uma continuidade no trabalho do Cuca, não mudasse, né, as coisas da água para o vinho e que já tivesse certa experiência, malandragem, rodagem de futebol para lidar às vezes ali com alguns medalhões. Às vezes a gente sabe que não é muito fácil deixar os medalhões satisfeitos o tempo todo, mas parece com a rodagem que ele já tem, tanto quanto do jogador, né? Inclusive já foi campeão da Copa América pela seleção argentina como jogador, mas também a experiência dele como treinador, já tem aí quase 20 anos de carreira, treinando grandes equipes e ganhando grandes torneios, credencia ele a conseguir gerir bem esse time. Então acho que são pontos super positivos que o Atlético tem, né, que conseguiu trazer esse técnico que, embora não muito conhecido, parece ser assim, uma ótima aposta dentro do perfil que o Atlético tem jogado nos últimos anos, né? Principalmente no último ano, tão vitorioso com o Cuca no comando técnico. A dificuldade que eu acho que ele pode ter é o que qualquer estrangeiro pode vir a ter, é não conhecer com precisão o futebol local e ter ali um pouco mais de dificuldade de indicar bons nomes brasileiros para contratação, por exemplo, de não conhecer os elencos dos adversários. Isso aí pode atrapalhar um pouco, mas ele está chegando no início da temporada, então é possível ele estudar bastante, ter uma ajuda ali de próprios funcionários do Atlético Mineiro para instruindo ele quanto aos adversários, às competições, para ele conseguir montar aí, saber quem são os adversários, o elenco, os destaques de cada um, saber que, por exemplo, o destaque do Flamengo é o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Saber que o Palmeiras tem um jogo forte ali com o Rafael Veiga, com o Rony, com o Dudu. Essas coisas que às vezes o cara que está fora ele não sabe. Para montar a equipe dele ele vai ter que estudar bastante. E quando o cara já está no mercado nacional, é mais fácil, ele já entende isso com mais facilidade. Por exemplo, é notório que a gente aqui no futebol brasileiro sabe que eu não posso ir ao Maracanã jogar contra o Flamengo, que eu não posso ir lá em São Paulo jogar contra o Corinthians, da mesma forma que eu vou até Goiás jogar contra o Atlético Goiás. Porque existe uma diferença de tamanho de equipe.
E o cara que às vezes está fora, ele não entende muito bem isso. Então isso às vezes pode ser um dificultador. Mas que nada que com muito estudo, dedicação, com a ajuda, né, dos profissionais que o Atlético já tem hoje, possa fazer com que o Turco consiga superar essa dificuldade. O tempo vai nos mostrar se o Turco foi realmente uma decisão acertada, se foi a melhor escolha. Agora, no início de temporada, não tem como a gente prever muito mais que simplesmente isso que a gente está falando aqui, de ver como ele trabalhou na equipe, como ele trabalhou na outra e como que possivelmente ele pode vir a trabalhar no Atlético. Mas eu acredito que foi sim uma boa aposta do Atlético. E você? O que você acha? Qual a sua expectativa quanto ao comando técnico do El Turco? Comenta aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.